E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma das minhas sobrinhas e a nossa conversa era muito em torno, na verdade, a conversa era sobre a escolha do curso. Ela queria saber como eu tinha escolhido o meu curso e porque ela está nessa fase de escolha do curso que ela quer seguir. E a partir dessa conversa que eu tive com ela, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para falar um pouco de uma perspectiva, de um plano de ação, mas não uma perspectiva assim de regras do que deve ser colocado ou do que não se deve ser colocado dentro de um plano de ação, mas uma perspectiva que é a seguinte, de buscar visualizar um plano de ação como uma declaração de intenções. Eu lembro que lá em 2013, quando eu terminei o ensino médio, eu passei por essa fase semelhante à da minha sobrinha, que era a dúvida de se escolher um curso, qual curso de fato eu iria seguir. E essa dúvida, ela pairava em definir de fato qual área eu queria escolher para minha vida. E naquele tempo eu ainda não tinha esse termo, declaração de intenções, assim na mente para dizer que eu fiz a declaração de intenções. Mas eu fiz, mas não tinha o termo definido. E eu até fiz aqui um mapinha, que nesse mapa aqui eu escrevi o, os contextos e as situações que de fato colaboraram para a escolha do curso que eu resolvi seguir. E eu mostrava isso um pouco para minha sobrinha para tentar ajudar ela nesse processo de escolha. E uma das coisas assim que às vezes acontece que quando a gente faz alguma coisa, a gente acaba meio que esquecendo como a gente era antes de saber fazer aquela coisa. Por exemplo, eu às vezes tinha essa dificuldade de ensinar a minha mãe a mexer um pouco no celular. De vez em quando ela me pede algumas coisas para mexer no celular, e às vezes eu tinha essa dificuldade de ensinar ela, porque eu esquecia ou esqueci de como era não saber mexer no celular. E às vezes, quando a gente vai explicar uma coisa para outra pessoa, pode acontecer isso, de às vezes a gente colocar só a visão de quem já tem a sabedoria ou conhecimento a respeito daquilo, e esquecer de que a outra pessoa não sabe aquilo. Então a gente tem que meio que relembrar de como eu era antes de saber aquilo para e, e mostrando o caminho de como eu fiz para saber aquilo. E foi muito por isso que eu desenhei aqui esse mapazinho. Eu acho que não vai dar de você ver direito, mas eu fiz aqui de lápis, mostrando, definindo alguns anos, ó, algumas situações, que todas essas situações, diretamente ou indiretamente, colaboraram para a escolha do curso que eu quis seguir. E tudo isso se encaixa nessa questão de declaração de intenções,
como um plano de ação. Eu lembro que em 2013, eu morava em uma cidade com minha irmã e meus outros irmãos e minha mãe moravam em outra. Eu tinha ido morar com minha irmã mais velha e nessa dinâmica, ela trabalhava na área da saúde e vendo aquele contexto dela trabalhando na área da saúde, meio envolvida com plantões e às vezes tendo que passar muitas noites fora de casa, isso acabou influenciando na escolha do curso que eu queria seguir. Ah, a minha declaração de intenções foi meio que eu comecei eliminando as coisas que eu não queria seguir. Uma das coisas que eu acabei eliminando foi a área da saúde. Também muito em virtude de, na infância, acabar tendo que passar muito tempo no hospital. Eu fui um moleque que passou um bom tempo da infância no hospital. Volta e meia estava indo para o hospital e às vezes ficava meio que internado e acabei tendo esse não gosto de ficar frequentando assim hospitais, podemos dizer. É, é o que é. Foi uma naquele contexto em si foi a visão que eu tinha a respeito das coisas. E essa e aqui já entra um outro ponto que eu queria falar com você nesse vídeo, é que a nossa declaração de intenções, ela está muito relacionada a visão que a gente tem atualmente sobre as coisas. Eu até anotei aqui no meu caderninho para não esquecer. A nossa declaração de intenções, ela está muito relacionada à nossa visão de mundo. E naquele contexto, em 2013 para 2014, a minha visão de mundo assim era um pouco limitada, posso dizer assim para você. Ela se limitava a pequenas áreas assim, que era ou a área da saúde, ou então a área do direito, ou a, a área do ensino, do magistério, e surgiu a área da engenharia, que naquele tempo, no, um, um dos contextos que o Brasil estava vivendo era da, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O Brasil, naquele tempo, estava passando por esse processo, sempre se via as propagandas de que o Brasil está num processo crescente, está numa crescente e se via a propaganda de obras para todo canto e surgiu essa opção de ir para essa área. E, não que surgisse inúmeras áreas da engenharia, não. Quando surgiu foi especificamente a área de engenharia civil. Naquele contexto, eu pensei, essa área aí, eu creio que é melhor do que ir para a área da saúde. Talvez eu não vou precisar ficar em plantão, de plantão em plantão, e posso ganhar um bom dinheiro. Naquele contexto, confesso para você que uma das coisas que favoreceram foi isso, de querer ganhar um bom dinheiro com aquilo. E na, naquele tempo, o
Brasil estava se preparando para a Copa do Mundo, estava na construção dos estádios, os estádios da Copa e tudo. Isso acabou favorecendo a escolha desse curso. Para você ver, né, como a, a minha visão a visão de mundo era um pouco limitada sobre os aspectos da vida. Mas é o que é. Ah, e foi assim que eu fiz meio que essa declaração de intenções, que ela partiu primeiro pela eliminação. Eu eliminei tudo aquilo, eu meio que eliminei tudo aquilo que eu não queria seguir. Aí eu não queria ir para a área da saúde, aí eu pensei bem, também não queria ir para a área do magistério. Aí pensei um pouco também, não quero ir para a área do direito. E surgiu essa inspiração, podemos dizer assim, de ir para a área da construção. E eu adentrei na, nessa área da construção, na verdade, na área da engenharia civil. E durante o curso, foram tendo novas descobertas. Lembro que até o terceiro período do curso de engenharia, eu fiquei naquele pensamento, poxa, será se eu fiz essa escolha certa mesmo? Que esse curso aqui parece que não é, não é aquilo que eu pensava e tudo. Aí as coisas só foram a, amadurecendo mesmo dentro do curso lá pro quinto, pro quinto período, foi uma parte mais de amadurecimento assim das ideias, das escolhas. E dentro quando a gente monta um plano de ação, ou quando a gente faz essa declaração de intenções, as declarações de intenções que a gente faz, elas vão sendo provadas na realidade. Ou seja, a gente não deve, claro, sempre tem esse aspecto do medo de fato pensar, puxa, será se essa intenção aqui vai dar certo ou não vai dar certo? O que é que A vai dizer? O que é que B vai dizer? E não que a gente não deva dar importância para A ou para B, mas a gente deve saber a quem de fato vai dar importância sobre as coisas. E a questão do medo, dentro, quando a gente cria um plano de ação, quando a gente declara as nossas intenções, ele acontece, porque a gente fica meio com esse receio, é o medo mesmo de, será que essa minha declaração de intenção, ela é de fato correta? E a gente só vai descobrir se isso dá certo ou não dá certo quando de fato colocar ela para jogo, podemos dizer assim, quando de fato a gente colocar as nossas ideias na realidade. Eu até anotei aqui, ó, uma coisa que é o seguinte, que a realidade vai proporcionando ou vai demonstrando se a, a forma como eu declarei as minhas intenções, elas estavam de fato corretas ou não. É essa a palavra. Quando a gente cria um plano de ação para
para um projeto ou desenvolve um planejamento para um projeto, tudo isso ainda está no campo das ideias. São declarações de intenções que a, a gente pressupõe ou faz um julgamento de que isso pode dar certo ou não dar certo. Por exemplo, quando a pessoa está montando ali um planejamento para uma obra e escolhe ter um tipo de equipamento A, um tipo de equipamento B, uma certa quantidade de pessoas que vão estar ali envolvidas. Tudo isso é um julgamento ou é um, podemos entender assim como um julgamento que a pessoa vai fazendo a respeito da visão de mundo ou do conhecimento e das habilidades que ela tem naquele momento. E quando ela coloca aquilo ah, no campo da realidade, ela vai meio que vai descobrindo, essa é a palavra, vai descobrindo se aquela sua visão de mundo era de fato condizente com a realidade ou não. Então, uma das coisas assim, quando a gente vai criar um plano de ação ou um, um planejamento, é ir de fato declarando as nossas intenções de como que a gente quer que sejam as coisas. Porque esse é o primeiro ponto que vai nos ajudar a, de fato, colocar as coisas em ação, em prática, em implementação, podemos dizer assim. De fato, a gente vai buscar implementar as nossas declarações de intenções. É meio que um ciclo, e aqui eu estou abrindo meio que vários parênteses assim, mas espero que tudo isso possa estar fazendo sentido aí para você e que toda essa conversa que eu tive com a minha sobrinha me fez refletir sobre esse aspecto de que ah, tudo, a- a- as coisas, elas meio que partem dessa nossa declaração de intenções. Ou seja, e essa nossa declaração de intenções, elas sofrem influências de como a gente visualiza ó, os aspectos da vida, ou de como está a nossa visão de mundo, podemos dizer assim. E com isso tudo meio que interligado, ou estando interligado, a gente vai implementando as declarações que a gente fez e nós vamos tendo esse ciclo. À medida que a gente faz a nossa declaração de intenções, a gente implementa as nossas intenções e nessa implementação a gente vai visualizando se isso está condizente com a realidade ou não. E a gente só vai ter um julgamento assim concreto, verdadeiro, a partir do momento que a gente, de fato, implemente as nossas intenções. E as nossas intenções, elas vão se melhorando a partir do momento que a gente vai tendo um, um melhoramento das nossas habilidades e do nosso conhecimento. Mas o melhoramento das habilidades e do conhecimento, ele só vem a partir do momento ou é, ela só vai acontecendo a partir do momento que a gente vai declarando as nossas ações. Por exemplo,
quando eu, lá em 2014, optei pela, fiz essa declaração de intenção, podemos dizer assim, para a escolha do curso de engenharia. Essa minha declaração de intenção, ela só foi melhorando a partir do momento que, de fato, eu fui cursando ou fazendo o curso ali. Até o terceiro período eu ainda estava meio assim, né? Poxa, será se isso aqui vai dar certo ou não? Acho que isso aqui não vai, não é para mim. Mas tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui para você, e se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu lhe agradeço demais. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber os conteúdos que aqui eu compartilho. Eu também envio semanalmente meus e-mails para a minha lista de e-mails. Se você quiser receber os meus e-mails, basta cadastrar o seu melhor e-mail, que está no link que está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí e cadastre o seu melhor e-mail para receber as minhas cartas. E continuando, uma das coisas também que favorecem o melhoramento das nossas intenções, podemos dizer assim, ou das nossas ideias, é a permanência dentro do processo. Claro que a permanência dentro de um projeto, ele vai depender de inúmeros aspectos, mas aqui eu não vou adentrar nessa abrangência de aspectos. Eu vou me ater ao único ponto, que é a permanência no processo, de que o melhoramento das nossas intenções, ela consiste na nossa permanência dentro de um processo. Lembro lá que em 2014, quando iniciei o curso, como eu falei, até o terceiro período, estava nesse, será se vai dar certo? Será se não vai dar certo? E só no quinto período do curso que eu fui percebendo de que isso aqui vai dar certo. Esse de, é, esse de fato vai ser um caminho que eu posso, posso seguir. Ou seja, a minha permanência naquele processo foi me ajudando a ir melhorando as minhas ideias, as minhas intenções a respeito de qual caminho eu deveria seguir. E tudo isso, toda essa questão de declaração de intenções, a eliminação do que não se quer fazer e a inspiração para o que se quer fazer, tudo isso converge para um objetivo. E dentro de um planejamento, dentro de um plano de ação, sempre se tem um objetivo. E aqui eu não quero, com essa minha fala, dizer que um objetivo ele é rápido de se alcançar. Não. Dentro de um projeto, e a depender do projeto, existirão grandes percursos e dificuldades, contratempos, imprevistos, mas à medida que a gente permanece no processo e a gente vai melhorando a nossa visão de mundo, vai adquirindo conhecimento, adquirindo habilidades, e isso tudo vai colaborando para que, de fato, a gente possa ir melhorando as nossas declarações de intenções e, de fato, esse melhoramento da declaração de intenções vai
nos convergindo para um objetivo. Eu espero que essa conversa aqui de hoje não lhe tenha deixado mais confuso, assim, podemos dizer. Espero que isso possa ter sido útil para você. Se você não entendeu no primeiro momento, depois, em um outro momento, você volta aqui, assista esse vídeo. Eu espero que possa ser útil aí para você, que, em resumo, o grande ponto é que você deve declarar as suas intenções, fazer a declaração das suas intenções. Um plano de ação, ele parte disso, da declaração das intenções. E a partir da que você declara as suas intenções, você vai implementando essas intenções que você declarou. E a realidade vai demonstrando se aquilo era condizente com ela ou não. E assim a gente vai melhorando os nossos julgamentos e vai melhorando os nossos processos. Desejo a você um grande abraço e até o próximo vídeo.